sejam bem-vindos à segunda temporada do Designcast. Hoje a nossa conversa é com uma profissional que tem colocado a arquitetura a serviço do coletivo. A Fran, que é vice-presidente do Parque do Bem, também é arquiteta, está à frente dessa iniciativa para fazer melhorias, trazer melhorias para espaços aqui do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Fran, conta um pouquinho, seja bem-vinda, conta um pouquinho para a gente como é que começou essa conexão desse teu trabalho voluntário com a arquitetura, como é que isso entrou na tua vida? Obrigada primeiro, tá, Thaís? Eu queria agradecer a Thaís, toda a equipe da Energia Luz, pela oportunidade realmente de poder falar sobre o trabalho voluntário, sobre a causa, que é bem importante que todos nós, que a gente possa se unir, né, por um objetivo que é tão bonito, né? É curioso até essa questão da minha relação da arquitetura com o trabalho voluntariado, porque há muitos anos já eu venho fazendo voluntariado, só que em outros segmentos. Né? Muitas vezes eu estou participando de grupos onde tem voluntários e eu sempre vejo algumas profissões engajadas nisso, né? A profissão da área da saúde, é mais fácil da gente conseguir atender a parte de voluntariado, e eu sempre fiquei pensando como que a arquitetura poderia em algum momento eu trabalhar junto com a minha profissão, né, atendendo. Então nessas visitas, assim, eu participava de um grupo que fazia visitas em casas-lares, fazia visita em asilo, e nessas visitas eu comecei a presenciar uma demanda, assim, de necessidades desses lugares, sabe? De poder fazer uma intervenção, uma revitalização. Então começou já nesse momento a me atrair muito esse olhar de como que os arquitetos poderiam intervir nesses lugares, né? E trazer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. E curiosamente, né, eu acabei me deparando com uma questão de vida mesmo pessoal e uma oportunidade de fazer tudo que a gente tem feito agora. Eu conheço bem a história do Parque do Bem, mas eu queria que a Fran contasse um pouquinho pra gente da onde surgiu essa ideia e qual que é o principal propósito e objetivo do Instituto Parque do Bem. Então, Thaís, eu tive uma história de vida, né? Tu acompanhou, inclusive, grande parte dela, que foi a história do meu filho, Pietro, que hoje está com 7 anos, mas quando ele era bem bebezinho, ele teve uma intercorrência muito grave de saúde, não estava produzindo os hormônios vitais, quase foi a óbito, e foi acolhido aqui no Hospital Infantil na época, né? E claro que eu vivenciando isso, UTI, né, e andando pelos corredores e tendo acesso a alguns ambientes aqui de dentro, eu percebi realmente a necessidade que o hospital tinha de algumas demandas, de ambientes bem depreciados mesmo, assim, que a gente precisava dar uma atenção com a parte da arquitetura, né. E já aqui dentro mesmo já tinha esse pensamento, esse sentimento de fazer algo pelo hospital em forma de agradecimento por eles terem acolhido o Pietro tão bem, né? Depois que a gente saiu daqui, a gente teve então um momento mais especial ainda, que até esse momento ainda eu conecto muito com a arquitetura, né? Que está relacionado às viagens que a gente costuma fazer quando a gente vai para viajar para Itália, para as feiras de Milão. Numa dessas viagens, até antes de eu ter o Pietro, eu tive a oportunidade de ver o Papa Francisco abençoando um bebê muito próximo da gente, né? E esse momento foi tão especial, foi tão emocionante, que a gente combinou, eu e meu marido, que quando tivesse um filho e fosse menino, ia botar o nome dele de Pietro, em homenagem à Basílica de São Pietro. Não sabia eu que meses depois, anos depois, na verdade foram 2 anos depois, ia vir o Pietro. E quando veio o Pietro, eu tinha recebido um convite, que daí também, né, tem tudo a ver com a arquitetura, ela se conecta, né, completamente. Sim. A nossa vida pessoal com a nossa profissão, né, acho que todo mundo sente isso. Eu tinha recebido um convite, porque eu tinha feito um design de uma mesa, que se chama Mesa Lustro, e ela foi convidada para estar exposta numa galeria em Roma. E eu precisava assinar um contrato para estar lá em abril de 2019. Eu não estava grávida ainda. Logo em seguida eu descobri que estava grávida, o bebê, fiz as contas, ia ter uns 6 meses, falamos, vamos todos, né? Só que eu não sabia que ia passar por essa intercorrência, né, tão grave, com 2 meses de idade ele tinha. E aí, como a gente tinha essa viagem já agendada, o médico falou que a gente poderia ir, pode levar ele, só que claro, com algumas ressalvas, alguns cuidados. E a gente resolveu então manter a viagem e levar. E aí, como a gente iria para Roma e a gente já tinha tido essa visita no Papa Francisco, a gente resolveu contar a história dele através de uma carta, e o nosso pedido de uma bênção especial foi acolhido, né? Então o Papa Francisco esteve com Pietro, recebeu ele no colo, abençoou, e foi um momento assim tão emocionante pra gente. Mas mais emocionante foi quando a gente voltou dessa viagem e o médico nos revelou ali através dos exames, né, porque era um diagnóstico inconclusivo, a gente não sabia se ia reverter ou não.
Então o médico revelou que o Pietro tinha voltado a produzir o hormônio assim meio sem explicação, não tem explicação técnica para isso. Ele tinha voltado a produzir os hormônios e ele começou a desmamar a medicação até que ele foi considerado curado. Então a gente entendeu que recebeu realmente uma grande graça, uma bênção especial e resolvemos agradecer mais ainda, né? Então veio mais ainda essa força de querer fazer algo pelo hospital e fazer uma reforma, uma revitalização. E a partir daí a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer isso, como que a gente poderia atrair recursos para viabilizar isso, porque o projeto eu conseguiria fazer, né? E os recursos depois. Então foi aí que a gente começou a se movimentar e pensar na festa do Parque do Bem como uma forma de também atrair todos os olhares e que toda a comunidade pudesse participar junto com a gente. Sim, essa era a minha pergunta agora. Queria saber de ti como é que a gente faz para participar, como é que a gente faz para ajudar, porque assim, como arquiteto a gente sabe que a gente tem todas as ferramentas na mão, né? A gente consegue fazer projeto, a gente sabe quem que a gente consegue para executar, mas como é que vocês conseguem arrecadar esses investimentos, como que a comunidade, como que a sociedade pode participar e ajudar também nesse projeto? O Parque do Bem hoje virou um instituto, mas na verdade ele começou através da festa Parque do Bem, né? O que é a festa? A festa ela acontece dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, e ela recebe as famílias que compram a bilheteria, né? Compram o ingresso na bilheteria e participam de várias atrações naquele dia. Então uma atração que começa... o parque começa às 10 horas, vai até às 5 da tarde e ali tem atrações, personagens, brinquedos infláveis, recreação, tem uma praça de alimentação, então a gente prepara realmente o ambiente inteiro. Eu até brinco e digo, porque eu também participo da parte da decoração, já que a gente não pode inviabilizar também essa parte, né? Tudo é doação, então eu digo que eu faço uma arquitetura efêmera no dia, né? Porque a gente monta todo o cenário para receber todas as famílias de uma forma lúdica, que as crianças possam se divertir. E aí toda a parte da bilheteria, mais a contribuição da parte de alimentação, fica como uma verba para a gente poder destinar às atividades de reforma, revitalização aqui dentro do hospital. Por enquanto a gente ainda está aqui dentro do hospital. A nossa ideia como instituto é que o Parque do Bem consiga também depois fazer reformas em outros lugares, em outras instituições, outros lugares que realmente têm a ver com a criança, mas que também precisem de uma atenção. Mas a gente sabe que o hospital tem bastante demanda, então por enquanto a gente está fazendo bastante coisa por aqui. Então, aproveitando que a gente está aqui num espaço que foi o último espaço feito pelo Parque do Bem, queria que você contasse um pouquinho o propósito desse projeto aqui. Então, a gente está agora aqui no Espaço Kids. O Espaço Kids é o projeto que foi feito para a segunda edição do Parque do Bem, porque cada edição a gente destina um ambiente. Então, a primeira edição a gente destina um ambulatório, que é um ambiente até bem especial, uma área muito generosa, a gente está falando de 1.300 metros quadrados. Então esse projeto ainda vai sair, é um projeto que demanda um pouquinho mais de verba, inclusive a gente conta com a verba do Dia do Parque, mas conta também com a ajuda de alguns empresários, né? E algumas empresas, fornecedores, parceiros, que também se sintam assim, chamados para poder ajudar junto na parte dos acabamentos e tudo mais, né? Então a segunda festa a gente destinou para esse ambiente, que é o Espaço Kids, é um ambiente que não existia aqui no hospital, é uma demanda que tem das crianças que fazem cirurgia e precisam ficar um tempo dentro do hospital até receber alta. Elas não tinham muito o que fazer, elas ficavam andando pelos corredores, muitas com sorinho, outras com braço quebrado, enfim. E aí a gente resolveu pegar um espaço aqui do hospital, na época conversando com o pessoal da diretoria, eles destinaram essas salas, eram 2 salas separadas, a gente uniu e fez esse ambiente aqui, que é uma brinquedoteca, um espaço onde as crianças podem vir desfrutar de livros, leitura, brinquedos, uma mesa interativa onde elas podem desenhar, depois elas podem pendurar os desenhos num varalzinho, tem a parte de gamer também, tem uns brinquedos assim mais móveis, né, umas pranchinhas. Gastar energia. Para elas também poderem se sentir, elas têm que se sentir acolhidas mesmo, sabe? Porque é um ambiente onde tem um peso tão grande, né, de sensibilidade, elas se sentem tão desprotegidas às vezes, né? Embora estejam num ambiente com um corpo médico tão especial, mas a parte emocional delas, acho que está totalmente conectada, né, com o ambiente que elas estão. Então, a gente poder entregar para elas um ambiente lúdico, divertido, que elas esqueçam um pouquinho
o que elas estão passando, a gente sente que principal alcançou o objetivo, né? E aí a gente já fez o Parque do Bem 3 também, que a gente está destinando a um outro objetivo que está em reforma e a gente pretende entregar ainda esse mês. E vamos para o Parque do Bem 4, né? Quarta edição, no dia 12 de outubro. E aguardamos todo mundo aí que possa ajudar, né? Não só presencial, mas a gente tem também a parte de doações. Então quem não pode ir, às vezes, né, não tem filhos, acha que não se conecta, né, se conecta com a causa, mas não se conecta com o dia, aí pode também doar através de um Pix, que a gente até pode deixar aí disponível depois. E as empresas, né, que tem relação com a arquitetura também, que quiserem participar e contribuir, pode procurar a gente, porque sempre tem, né, alguma coisa que a gente pode fazer dentro do segmento. A gente vai fazer um ambulatório, né, vai executar ainda o ambulatório, entregou o Espaço Kids, vai entregar os vestiários, mas tem muito mais coisa aqui para fazer. O objetivo do Parque do Bem 4 vai ser uma sala de espera da UTI. Então, assim, cada ambiente a gente conta com todo mundo, né, na verdade. Somos todos nós juntos que estamos entregando essas reformas. Então, Francine, com essa experiência, com esses 2 anos já de reforma aqui no hospital, tu consegues já afirmar que a arquitetura ela também faz parte da cura dessas crianças, que ela também consegue atingir esse trabalho, mesmo não sendo um trabalho clínico, né, médico na área da saúde? Tu achas que isso interfere? Eu não tenho dúvidas disso, assim, porque as crianças elas chegam aqui muito debilitadas, né? E chegar num lugar onde tenha uma atividade, onde tenha algo para elas se distraírem, com certeza isso impacta diretamente na recuperação delas. Porque são crianças realmente que elas vêm, às vezes, até de lugares, porque a gente está falando de hospital público, né? Hospital público que atende todo o estado. Então, é um hospital que realmente vem pessoas de vários tipos de recursos, assim, né? Sim. De realmente pessoas que às vezes não têm muita renda, pessoas que estão passando às vezes dificuldade onde moram, e aí chegam aqui e vêm um lugar ainda pior do que o que elas têm em casa, né? Então, eu acredito sim que, até eu acho que a própria psicologia explica isso, né? Que quando a gente está realmente bem acolhido, quando a gente tem um suporte, não só médico, mas psicológico, num ambiente onde realmente proporcione conforto, proporcione um espaço ergonômico, que tenha materiais e coisas que tirem um pouco a atenção delas do que realmente está fazendo aquele sofrimento, causando sofrimento, é válido e com certeza está contribuindo para a saúde, né, de todo mundo. Eu acho que às vezes a gente não pensa o poder que a gente tem, né, de transformação através da arquitetura. E com espaços como esse, reformando espaços como esse, vocês não estão pensando só nas crianças, mas sim nas famílias. Eu lembro que uma vez tu me falou que uma das coisas que mais te mexeram, que mais te tocaram, quando tu estavas aqui com o Pietro, foi que tu foi num vestiário e viu como era precário para aquelas mães que não eram, né, não tinham a mesma condição que você, que podia voltar para casa, tomar banho, né, dormir em casa e voltar no outro dia para ver o filho na UTI. Então as mães, normalmente as famílias estão aqui junto, né? Então pensar nesses cantinhos, na verdade vocês estão pensando no coletivo mesmo, usando a arquitetura a favor da sociedade, vocês estão pensando no bem-estar de todo mundo e o quanto isso influencia para a cura dessas crianças. Até foi muito bem lembrado esse episódio, Thaís, porque foi a partir disso que tudo realmente começou, a parte da festa do Parque do Bem, né? Porque como eu fiquei com o Pietro na UTI, depois que ele saiu do episódio de risco, eu consegui conversar, interagir com outras mães, a gente observou, assim, através dos diálogos e tal, algumas mães que realmente não tinham para onde ir, né? Elas tinham que utilizar os ambientes daqui, então elas tomavam banho aqui. Eu tinha o conforto de ir na minha casa, como tu comentou, né? Mas a maioria não, a maioria fica morando meses aqui. Então, quando eu visitei o vestiário, que eu abri a porta, saiu um morcego do teto, para ter uma ideia. Então, assim, eu fiquei apavorada com a realidade daquele lugar e naquele momento mesmo, sem ter ainda resultado de cura nem nada, eu tinha certeza que eu ia voltar para fazer aquele vestiário. Hoje ele é o motivo do Parque do Bem 3, né? A gente vai entregar esse mês esse vestiário, porque realmente atende uma demanda de necessidade, não só das crianças, mas também das famílias. Então, acho que isso também impacta nas crianças, né? Imagina os pais ali exaustos, cansados, com aquela criança debilitada e eles também debilitados. Então, não só a criança tem que ser acolhida, mas a família também. E a gente, né, como arquitetos, nós como arquitetos, a gente tem que ter essa consciência do quanto o mobiliário, a tonalidade,
uma boa iluminação, o quanto tudo isso impacta também nessa... Transforma a vida, a cura, enfim, né? Eu acho que realmente é bem, assim, importante a nossa participação em tudo isso, né? Fran, tu tens uma história longa já na arquitetura, com bastante tempo de formação. E essa história da arquitetura com um propósito além, né, do propósito tradicional, que é o do cliente vir atrás de ti para resolver o problema daquele cliente, o Parque do Bem aconteceu na tua vida, na tua história, de uma forma mais recente. Como é que tu achas que hoje esses novos profissionais que estão entrando no mercado já podem de repente despertar? Porque isso não é para todo mundo, a gente sabe, mas a gente sabe que a gente consegue mexer, a gente consegue movimentar muito bem essa parte de ajudar o coletivo. Então, o que tu deixarias assim de inspiração, de conselho para quem está começando e que tem essa veia voluntária também? Então, vou falar até para quem não tem veia voluntária, porque parece meio clichê assim, a gente falar que o voluntariado, quando a gente faz algo por alguém, quem mais sai gratificado é a gente mesmo. Parece uma coisa meio comum de falar, mas é muito real isso. Quando a gente está fazendo algo por alguém, a gente se sente melhor do que aquela pessoa que está recebendo. Então, mesmo quem ainda não se sentiu tocado, se começar a pensar com esse olhar, vai se sentir. E na arquitetura, os arquitetos, né, as pessoas estão começando e as pessoas que já estão há muito tempo no mercado mesmo, né? Se elas começaram a olhar em torno delas e ver a demanda que existe, às vezes no próprio bairro, na comunidade, ou juntar um grupo de arquitetos, né, que são arquitetos que já convivem, que já têm uma amizade, uma relação, que já trabalharam juntos, e começar a fazer algo pela cidade, dá para ser pela cidade, dá para ser para uma família, né? Às vezes é uma família que está precisando de uma revitalização. A gente hoje consegue, nessa união de arquitetos, profissionais, empresas, empresários, a gente consegue. Tem muita gente querendo fazer e nem sabe como. Tem muita empresa querendo ajudar e não sabe a quem procurar, porque às vezes não tem aquele tempo de correr atrás, né, das coisas, mas tem às vezes a verba ou tem às vezes o produto. Então, se a gente conseguir unir profissionais com esse objetivo, a gente consegue fazer muito mais. Não só para uma família, às vezes para uma comunidade, às vezes até na própria cidade, na parte urbana mesmo, sabe? Ajudando cada um do seu jeito, assim. A gente fala que a gente vende ideias, né? E o tempo está relacionado a isso. Então, é claro que tirar um pouco do tempo para fazer algo que é filantrópico, às vezes as pessoas acham que isso não vai ter benefício, mas tem, porque a gente não está falando só financeiramente. A gente está falando de um benefício de estímulo mesmo. Psicológico, de estar bem consigo mesmo, de se sentir motivado. E pode ter certeza que quando a gente vê o resultado e vê a carinha das pessoas que estão recebendo aquela ajuda, não tem preço, assim, Thaís. Bom, Fran, quero te agradecer por permitir que a gente fizesse parte também, né, desse projeto que é tão bonito e é tão importante para a cidade. A gente sabe que são vários grupos de arquitetura que trabalham em prol, né, de serviço voluntário, de projetos voluntários. Então, vocês que estão assistindo a gente, se tiverem interesse em participar, a gente consegue fazer essa conexão, né, para vocês. E a Fran pode falar mais um pouquinho também como é que a gente faz para participar do Parque do Bem. Acho que eu vou fazer mais de um convite, na verdade. Alguns profissionais da parte de arquitetura que queiram realmente participar, pode procurar pela gente. Pode procurar por mim diretamente ou pelo Instagram do Parque, @Parque do Bem. E também participar da festa, né? Então a gente tem vários segmentos aqui. A gente tem profissionais que podem ajudar nas obras, tem empresas que podem contribuir com os produtos, tem empresários que podem contribuir com verba e tem toda a comunidade que pode visitar a festa no dia 12 de outubro. O ingresso está sendo vendido pela Blue Ticket, então Blue Ticket /Parque do Bem, ou entrar ali no Instagram do Parque do Bem também e fazer contato com a gente. Aguardo vocês lá. Muito obrigada por participarem com a gente de mais um episódio do Designcast e até a próxima!